Saiu o primeiro paper sobre o estado pulmonar dos pacientes. E aí o negócio pegou. Porque aí a gente pensou, caracas, esse pulmão desse paciente, ele não se comporta igual. Ele se comporta diferente e a depender do acometimento. Então nós tínhamos pacientes com Covid-19 com acometimento unilateral, né? Tínhamos com acometimento bilateral, tínhamos com acometimento difuso. Então eles fizeram aquela RAD. Lembra do RAD? Eles dividem em RAD 1, 2 e 3. Pacientes com RAD 1 têm 25% do seu tecido pulmonar acometido. Pacientes com RAD 2 têm de 25% a 50% do seu tecido pulmonar acometido. E pacientes RAD 3 têm mais que 50% do seu pulmão acometido. E eles fazem isso baseado na visualização da tomografia. E aí a tomografia, galera, ela tem inúmeras apresentações, por isso que nem todo paciente com Covid-19 responde bem a PIP e outros respondem a PIP. Eu preciso citar esse estudo do Gattinoni e dos fenotipos pulmonares. Isso aqui não é uma coisa que você tem que levar muito a sério, tá? Porque a gente sabe que existem outros tipos de apresentações de pulmão nesses pacientes. Mas eu preciso citar, porque isso faz parte da história da Covid-19. O Gattinoni falava que o paciente com fenótipo tipo 1 era um paciente com pneumonia. Era um paciente com pneumonia e não síndrome de desconforto respiratório, né? Ele sempre falou, era um paciente com pneumonia, eu posso utilizar volumes correntes mais altos, PIP mais baixas, muitas vezes eu não preciso fazer recrutamento alveolar e eu consigo utilizar frequências respiratórias mais baixas também. No tipo 2, ele já caracterizava um paciente com síndrome de desconforto respiratório, onde eu tenho que usar volumes correntes de 6 ml, driving pressure menor que 15, PIPs um pouco mais altas e às vezes até fazer um recrutamento alveolar e prona nos pacientes. Na verdade, independente de tipos, o paciente com Covid-19, como eu falei, ele tem inúmeras apresentações radiográficas e isso deixa ele como um paciente muito difícil de ventilar e que precisa de avaliações constantes e individualizadas. Então, de primeira ideia é, quando eu pegar um paciente com Covid-19, eu preciso verificar sempre a mecânica pulmonar desse paciente, calcular a complacência desse paciente, verificar como ele se apresenta para saber qual conduta eu vou tomar. É um paciente responsivo a PIP? Não é um paciente responsivo a PIP? É um paciente que responde a PIP, mas tem uma relação muito ruim, eu preciso pronar? Então, eu preciso começar a repensar o que eu vou fazer. De fato, o que a gente sabe é que o paciente com Covid-19 ele tem uma hipoxemia importante, que é decorrente de um baixo VQ, né? Ou seja, áreas pouco ventiladas e perfundidas, e também tem uma hipoxemia que é decorrente de uma vasoplegia pulmonar, que é onde eles já mostraram por estudos que as áreas não acometidas têm menos perfusão do que as áreas acometidas. E num pulmão que não é de Covid, é ao contrário. A gente tem um reflexo na nossa vasculatura pulmonar que chama assim vasoconstrição hipóxica. Então, se eu tenho hipoxemia naquela região, eu faço uma vasoconstrição hipóxica e desvio o fluxo para as áreas funcionantes. No Covid, não. É pior. Na área que eu tenho problemas ventilatórios e hipoxemia, eu não faço vasoconstrição hipóxica. Eu mantenho do mesmo jeito. E isso é um problemão, porque eu pioro a hipoxemia do paciente. Por isso que eles falavam da hipoxemia silenciosa. É o paciente que fica hipoxêmico, mas não relata desconforto. Depois o Gattinoni, ele veio também com as outras definições de pacientes COVID com... eles evoluem de forma indolente, de forma hiperaguda e de forma bifásica. Eu vou falar de cada uma, tá? Então ele pega o paciente aqui, por exemplo, um paciente indolente, ele começa com alguns comprometimentos, mas ele é um paciente mais leve. Tem o paciente que é hiperagudo, ele começa bem ruim do início, e tem o paciente que ele tem as duas fases juntas. E aí ele vai trazendo, por exemplo, num paciente que é indolente, ele fala que você pode usar oxigênio suplementar, catéter nasal de alto fluxo, BiPAP ou CPAP.
né? Se você precisar, você vai ter que entubar. Ele fala, por exemplo, que no paciente indolente ou no paciente bifásico, você pode, por exemplo, utilizar ventilação mecânica, posição prona, imunomoduladores e NO para você tentar redistribuir fluxo pulmonar, né? Ele fala que no paciente hiperagudo, que é o bem grave, você tem que usar ECMO. Então, tudo isso são coisas que ele foi verificando, né, ao longo do tempo com a experiência dele. E aí ele divide esses pacientes, perdão, deixa eu voltar mais uma vez. E ele divide esses pacientes também pela sua evolução, né? Ó, o paciente vem com uma evolução com complacência mais alta e ao longo do tempo essa complacência pode ir caindo e virando até uma fibrose irreversível. E ele vai falando que no início eu posso usar PIPs mais baixas, ventilação mecânica mais liberal, depois eu preciso começar a utilizar PIPs mais altas para tentar melhorar essa complacência, e quando meu paciente evolui para fibrose, a PIP já tem que ser mais baixa, não tem muito o que fazer, tá? De fato, a gente tem que sempre utilizar a PIP pela menor driving pressure. E aí foi saindo vários estudos, né? Ó, aqui tem um infográfico muito legal. O paciente está em ventilação mecânica, COVID, né? Ele tem SARA ou ele não tem SARA? Aí isso aqui é do Gattinone também, ó. Vamos pela complacência. É um paciente do tipo L, ou seja, ele tem uma complacência alta. Então eu posso ventilar ele com PIP de 8 a 10, volume corrente de 6 ml por quilograma de peso predito, driving pressure menor que 15, frequência respiratória para manter o pH acima de 7,25 e FO2 sempre abaixo de 60, porque ele diz que o paciente que tem boa complacência muitas vezes não vai precisar de muito oxigênio, né? E aí, se esse meu paciente tiver uma baixa complacência, um paciente mais grave, né, eu posso utilizar PIPs mais altas, de 10 a 12, eu posso até fazer um resgate com recrutamento alveolar, usar volumes correntes de 3 a 6 ml por quilograma de peso predito, driving pressure menor que 15, platô menor que 30, frequência respiratória para manter o pH acima de 7,25 e FO2 possivelmente menor que 60, se possível. Tá? E aí a gente vai ver na clínica do paciente se ela vai melhorando ou não, se o paciente tem boa hemodinâmica. Se o paciente não melhora a sua clínica e começa a piorar a hemodinâmica e tem hipoxemia refratária, a gente precisa bloquear esse paciente, utilizar bloqueador neuromuscular e utilizar a posição prona. E aí a gente precisa otimizar esse paciente com a prona, fazer um ecocardiograma, ver se tem hipertensão pulmonar, se tem disfunção cardíaca associada, porque os pacientes com COVID podem evoluir com insuficiência cardíaca ali por uma isquemia aguda. Se precisar fazer um NO, você pode fazer um NO com 5 a 20 ppm para você redistribuir fluxo, melhorar a relação VQ. E se o paciente for muito grave, muito grave, você vai utilizar a ECMO. Então, aqueles pacientes que mantêm uma PO2 e FO2 menor que 50 por 3 horas, ou até 80 por 6 horas, você pode fazer ECMO. Ah, não, eu ventilei.